E aí, pessoal, espero que vocês estejam me vendo bem. Ó, não coloquei meus óculos e eu não vou enxergar bem, né? Espero que vocês estejam me vendo bem. Me contem aqui nos comentários se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, por favor, né? Tô olhando pro pro Instagram, tô olhando pro YouTube, né? Então, quem tá ali no Instagram e quiser participar conosco no YouTube será muito bem-vindo, né? Eu sei que o Instagram não tá entregando nada dos meus conteúdos, mas a gente vai fazendo de toda maneira possível, conforme a gente pensa e pensou durante essa aula, né? A gente já está aí com 24 pessoas ao vivo, né? Uma queda brusca da primeira para a última aula, mas faz parte, né? A gente trabalha e continua trabalhando. Então, já que estão me assistindo bem, vamos iniciar o conteúdo. Lembrando que no final dessa aula nós teremos o sorteio, tá? O sorteio das bolsas de estudo que eu prometi para vocês, do meu curso Veritas e talvez de outros cursos aí, tá? Vamos então ao que interessa, vamos à aula. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula, ou a última aula, né, do Catequese com Maria. Foi uma alegria gigantesca estar com vocês durante esses dias, poder ensinar sobre a Mãe de Deus para vocês. Digo que valeu bastante a pena, né, fazer esse mini curso, porque me agregou bastante conhecimento, me agregou várias coisas novas, e eu estou muito feliz de estar chegando na reta final do curso, certo? Hoje nós vamos falar, né, sobre o último dogma proclamado pela Igreja em 1950, que é o dogma da Assunção de Maria aos céus, certo? É o dogma da Assunção de Maria aos céus. E esse dogma, ele é muito importante, né? Não só por ser o último que a Igreja proclamou, né? Mas por tudo que ele representa na Igreja, certo? Por tudo que ele representa para a Igreja. Pio XII, um papa que eu tenho muito carinho, ele definiu, né, na bula Munificentissimus Deus, em 1950, que ao completar o curso da vida terrestre, a Santa Mãe de Deus, Maria, né, foi assumida em corpo e alma na glória celeste. E foi a partir dessa definição que uma nova discussão foi instaurada dentro da Igreja, né, entre alguns teólogos, que se denominam mortalistas ou imortalistas. Ou seja, é discutido se o final do curso terrestre de Maria foi a morte ou não. E é algo que a gente vai falar no final da aula, né? Então, quem quiser saber se Maria morreu ou não, continue até o final da aula aí que vocês vão descobrir, certo? Mas, como foi praxe durante esse curso, nós vamos primeiro analisar a fundamentação bíblica dele, né? A construção do dogma na história, né? Analisando como que a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental tratou o tema, né, nos primeiros séculos, nos primeiros anos da Igreja. Então a gente tem que ir ao que interessa, né? Mas antes de tudo eu queria pedir para vocês que estão aqui no YouTube, né, deixarem um like para ajudar o canal aí, compartilhar nos grupos, quem tiver grupo aí da igreja, da paróquia, grupo da catequese, compartilhe essa aula lá, né? E caso não seja inscrito, se inscreva aí no meu canal, né? E se vocês quiserem apoiar o meu canal, se vocês quiserem apoiar o meu apostolado, na descrição dessa aula, tá? Na descrição dessa aula eu deixei um link onde você pode adquirir todas as aulas gravadas e vai ter acesso a uma aula exclusiva que é um tira dúvidas diretamente comigo, certo? Então, lembrando para vocês também aí, tá? E o valor, né, dessa ajuda, basicamente, que eu coloquei ali no link da descrição na aula do YouTube, é de R$15, certo? Então, dito isso, eu vou perguntar para vocês o seguinte, me respondam nos comentários. Existe alguma fundamentação bíblica para sustentar o dogma da Assunção de Maria? Quem quiser me responder, fica à vontade. Como eu falei para vocês, né, a Bíblia ela não é um livro biográfico, histórico ou teológico.
né? Na Bíblia, o que se tem ali é a revelação divina. E a partir das revelações explícitas e implícitas, a igreja faz um esforço teológico e, inspirada pelo Espírito Santo, define, né, se a fé ou aquela prática particular dos fiéis é ou não pertencente ao depósito da fé. A palavra de Deus, né, ela é um ponto de partida para que a gente possa entender o dogma da Assunção de Maria. E que a principal questão não é como aconteceu. A gente não pode se prender como que isso aconteceu, mas por que isso aconteceu. E alguns teólogos afirmam que isso se dá, né, por conta da preservação do corpo da corrupção, que é algo que está íntima. E quando se fala corrupção, não é corrupção monetária, né, gente? É só para deixar claro que corrupção é o corpo que se corrompe, né? Então, a preservação do corpo da corrupção está intimamente ligado ao dogma que nós falamos na aula passada, que é o dogma da Imaculada Conceição, que é justamente a preservação do pecado original. Sendo assim, a corrupção é decorrente do pecado original. E se Maria foi preservada dele, não haveria sentido o corpo de Maria ser corrompido. Certo? Então, há várias passagens bíblicas que ajudaram na compreensão do dogma. Por exemplo, alguns teólogos encontram relações do dogma da Assunção de Maria nas profecias de João, lá no livro do Apocalipse. Se você pega o capítulo 12, no versículo 1, tem aquela famosa passagem, né? Um grande sinal do céu, uma mulher revestida de sol. E essa mulher não é necessariamente Maria, porque essa mesma mulher, se você for avançando nos versículos ali, vai ver que sofreu as dores do parto, e nós entendemos que Maria não sofreu as dores do parto. Né? Coisa que nós entendemos na segunda aula, que foi a aula do dogma da virgindade perpétua. Né? Então, Pio XII, na proclamação solene do dogma, né, quando foi efetivamente proclamado o dogma, ele afirma que os doutores escolásticos, eles vislumbraram, né, a assunção da Mãe de Deus não só nas figuras do Antigo e do Novo Testamento, né, mas também, né, claro, o Apocalipse ele está no Novo Testamento, né, então eles conseguiram ver naquela mulher revestida de sol um pouco daquela revelação implícita de eu não botei o celular para carregar. Caiu ali, acabou a bateria do celular. O pessoal do Instagram, só lamento, né? Mas aquela mulher revestida de sol, ela foi também que São Paulo viu no livro do Apocalipse, né? E quando contemplou aquela visão lá na ilha de Patmos, né? Então, como eu falei na aula passada, a passagem de Gênesis 3,15, que é a questão da inimizade entre a serpente e a mulher, e Lucas 1,28, que é a anunciação do anjo, elas servem tanto para a Imaculada Conceição quanto para a Assunção, porque esses dogmas eles estão perfeitamente relacionados. E o fato de haver essa correlação entre essas duas passagens, entre esses dois dogmas, faz com que a nossa aula fique um pouco mais abreviada, porque a gente teve uma aula bem longa na semana passada. E ela fica abreviada efetivamente nessa questão, né, da Imaculada Conceição. Né? Se entende que por conta do dogma da Imaculada Conceição, a gente afirma que Maria foi assunta aos céus porque foi preservada do pecado original e por isso não poderia experimentar a corrupção da carne. Então aqui a gente vai primeiro pegar aquilo que eu sempre falo Pio XII como santo, né? Mas eu torço muito que seja. Aqui nos números 38, 39 e 40 aqui. Vou mostrar para vocês verem. Me digam aí se vocês estão enxergando. Me contem aí nos comentários, por favor. Tá? Olha só. Aqui está um pouco da base de tudo aquilo que nós vamos aprender e que bom, se é o documento do dogma, né, tem muita base aí. A gente precisa entender que essa bula,
ela, o que é definitivo, o que é verdade revelada é o fim dela, que é a proclamação. Toda a apresentação do dogma são esforços teológicos, tá? Então, a igreja olha com muito carinho para a sua história e tenta entender como que essa crença chega para ser efetivamente divinamente revelada, pertencente ao depósito da fé. Então, por exemplo, todos os argumentos e as razões dos santos padres e teólogos se apoiam em último fundamento na Sagrada Escritura. Tá? A Sagrada Escritura nos apresenta a Mãe de Deus extremamente unida a seu Filho. Isso aqui é muito importante. Extremamente unida a seu Filho. Vocês lembram que eu falo para vocês o tempo inteiro? Perdão. Que eu falo para vocês sempre que os dogmas marianos, né? Os dogmas... O som tá chiando? Aqui tá de boa, gente. Parece que tá de boa. Tá? Se continuar dando problema, pessoal, alguém me avisa aqui que eu arrumo, tá? Enfim, o que eu tô querendo dizer pra vocês, deixa eu abrir aqui de novo, é que os dogmas marianos, eles são profundamente cristológicos. Porque Maria está sempre unida a seu Cristo, a seu Filho. Tá? Então, o nosso Redentor também é filho de Maria, né? E como observador perfeitíssimo da lei divina, não podia deixar de honrar sua mãe logo depois do eterno Pai, podendo ele adorná-la com tamanha honra, preservando-o da corrupção do sepulcro, deve-se crer que realmente o fez. E aí a gente vem a segunda parte aqui no 39, aquilo que a gente falou na aula passada, daqui é o paralelo, né, entre Eva e Maria. Né? Então convém ter em vista que a partir do século II, os santos padres apresentam a Virgem Maria como nova Eva. E diz aqui, sujeita sim, mas intimamente unida ao novo Adão na luta contra o inimigo infernal. Essa luta, como se indicava no proto-evangelho, que é Gênesis 3,15, acabaria com a vitória completa sobre o pecado e sobre a morte, e que sempre encontram-se unidas nos escritos do apóstolo das gentes, que é São Paulo, que está aqui, ó, tem algumas referências. Tá? Então, assim como a ressurreição gloriosa de Cristo constitui parte essencial e este último troféu da vitória, assim também a vitória de Maria Santíssima, comum a de seu Filho, devia terminar pela glorificação do seu corpo virginal. Pois, como o apóstolo diz, quando este corpo mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá o que está escrito. A morte foi absorvida, não é absolvida, tá? Absorvida na vitória. Então, nesse modo, a Mãe de Deus, associada a Jesus Cristo de modo insondável desde toda a eternidade, como em um único decreto de predestinação, imaculada na sua concepção, sempre virgem na sua maternidade divina, generosa companheira do Divino Redentor, que obteve o triunfo completo sobre o pecado e as suas consequências, e alcançou por fim a semelhança do seu divino Filho, vencida a morte, fosse levada em corpo e alma ao céu, onde refulge como rainha à direita de seu Filho imortal dos séculos. Percebam como a igreja é perfeita e não falha, certo? Percebam como a igreja é perfeita. Chiado baixinho. No caso do dogma da Imaculada Conceição, a própria Virgem Maria o confirmou nas aparições de Alan, poderia depois mandar o arquivo no grupo? Não está nítido pra mim. Claro, mando sim. Deixa eu só ver aqui se o microfone tá dando chiado ainda. Me digam... Opa! Acho que agora vai melhorar. Não parece estar chiando. Beleza? Vão me avisando aí, tá? Bom, então entendemos essa questão aqui já na bula, né? Do Papa. E a gente precisa então entender o desenvolvimento do dogma na Igreja Oriental. Ok? Na Igreja Oriental. Opa, o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui, Jesus? Ai, caramba. Aqui, vamos lá. Ai, Jesus amado. Então, assim como na aula passada, certo? Eu vou fazer um panorama histórico
né, traçando aquilo que foi desenvolvido pelos padres orientais e, posteriormente, no Ocidente, os padres ocidentais, em especial no tempo escolástico. Tá? Então, nos primeiros séculos, a questão da Assunção de Maria estava imersa em um grande silêncio. Tá? Então, não havia nem negação, nem defesa. Tanto que o bispo de Salamina, que era Epifânio, que morreu ali perto do ano 403, ele comenta sobre o silêncio da Sagrada Escritura sobre a morte de Maria. Porque para ele não se encontra nenhuma alusão à morte de Maria, se ela foi sepultada ou não, e por isso ele preferia simplesmente não falar sobre o tema. Tá? Então Epifânio dizia que se Maria realmente morreu, a sua morte foi rodeada de uma grande honra. E deixa também a dúvida se ela permaneceu viva, porque segundo ele, para Deus, nada é impossível. E que ninguém conhece com exatidão o fim, os últimos momentos de Maria. Justamente por isso que o dogma da Assunção, ele não fala em morte ou da dormição, né? Mas ele fala fim do curso terrestre. Então, para os padres primitivos, era estranho não haver nada escrito sobre a morte de Maria. E isso entra, basicamente, num consenso com a transmissão da fé até chegar efetivamente no dogma. Porque não havendo registro histórico, essa verdade é fruto de um esforço teológico. E esse esforço teológico, obviamente, está sobre uma revelação divina e inspirada pelo Espírito Santo. Então, o fato histórico do dogma é justamente não haver nenhum registro do sepultamento da Virgem Maria. Existem livros apócrifos ou tradições apócrifas que não são canônicas, ou seja, são colocadas à margem, que não se deve acreditar em tudo que está ali, né, e elas são raramente utilizadas para embasar alguma doutrina. Eles são usados para fins de pesquisa. E seria, claro, muito extenso e também muito pouco proveitoso para a nossa aula a gente falar, né, sobre os apócrifos. O que a gente pode salientar aqui é que eles foram descritos, né, é que neles, né, na verdade, neles foram descritos tradições, aquela com T minúsculo, não estou falando da tradição apostólica, tradições que afirmavam que Maria havia sim morrido. E ela havia sido inclusive sepultada pelos apóstolos, mas que depois foi ressuscitada e elevada aos céus. Só a título de curiosidade, existia um apócrifo que era escrito em grego. E esse apócrifo narrava a tentativa de um grupo de judeus de capturar o corpo de Maria para queimar, né? Mas que eles foram dissuadidos por um sumo sacerdote que acabou se convertendo e professando a fé católica naquele tempo. É um negócio engraçado, assim. Então, além desses testemunhos apócrifos, mais importante que eles, na verdade, são os testemunhos litúrgicos. E os testemunhos litúrgicos, eles são muito mais utilizados nas defesas do dogma ao longo da história. Por exemplo, havia um santuário chamado Santuário do Getsemane. E se acreditava que ali estava o túmulo da Virgem Maria. Então, por conta disso, ali por volta dos anos 500, né, a festa que era Maria Theotokos foi transferida, né, para esse santuário do Getsemane e se transformou ali na frente na festa da dormição, que em grego se fala koimesis. Então essa festa, ela também é interpretada como analepsis, que é a festa da Assunção de Maria, né? Assunção em corpo e em alma. Então depois da tradição apócrifa e depois da tradição litúrgica, enfim se inicia um tempo de desenvolvimento teológico. Quem é que assistiu a aula passada, me conta aqui nos comentários. Eu vou fazer uma outra pergunta para quem assistiu na aula passada. Vocês lembram daquele bispo que eu falei, um bispo com nome estranho chamado Bispo Teotecno? O Bispo Teotecno, ele também falou sobre a Assunção de Maria. Nas homilias dele, ele cita diversas vezes que Maria foi assunta ao céu em corpo e alma. Naquele tempo, a Assunção, por não ter sido proclamada, por não ter sido proclamado, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição, né, a Assunção ela se encontrava com a sustentação nos dogmas da maternidade divina e da virgindade perpétua.
Então Teotécno dizia que convinha que o Santíssimo Corpo, né, o mesmo corpo que carregou Jesus em seu ventre, esse corpo divinizado, um corpo que era incorruptível, iluminado pela luz divina, que ele fosse transportado pelos apóstolos até o sepulcro e que em companhia dos anjos fosse confiado por pouco tempo à terra. E então ele fosse elevado ao céu em glória, com a alma agradável a Deus. Então, se a gente pegar de novo o texto da definição do dogma, Pio XII ele cita também uma homilia que é atribuída a São Modesto de Jerusalém, que faleceu ali por volta do ano 614. Então aqui a gente vai pegar o número 22, tá? Do nosso, aqui da Munificentíssimos Deus, tá? Número 22, eu já vou colocar aqui para vocês verem, que tá aqui, ó. Número 22, nós temos o que diz o seguinte: a gloriosíssima Mãe de Cristo, Deus e Salvador nosso, que isso aqui é português de Portugal, né? Que deu a vida, o doador da vida e da imortalidade, foi glorificada e revestida do corpo na eterna incorruptibilidade. Porque aquele mesmo que a ressuscitou do sepulcro, deixa eu só aumentar aqui para vocês verem, fica melhor assim. A gloriosíssima Mãe de Deus e de Cristo, nosso Salvador, dador da vida e da imortalidade, foi glorificada e revestida no corpo na eterna incorruptibilidade, porque aquele mesmo que ressuscitou do sepulcro e a chamou a si de uma forma que só ele sabe. Então, além desse testemunho que é atribuído a Modesto de Jerusalém, há o testemunho que está aqui mais acima, que é dado, por exemplo, a São Germano, né, de Constantinopla, que faleceu ali pelos anos 733. Para ele não convinha que o corpo que recebeu Deus fosse vítima da corrupção da morte. Não convinha, essa palavra é muito importante, conveniência. Né? Lembram que no dogma da Imaculada Conceição, né, quando a gente falava de Duns Scoto, ele defendia lá que podia, convinha e então fez. Então convinha Jesus, Deus podia preservar Maria do pecado original, convinha a Deus fazer isso e portanto ele fez. Então a mesma coisa acontece na Assunção. Convinha que Jesus honrasse Nossa Senhora, sua mãe amada, com a glória eterna. Então se a gente voltar aqui no texto da definição do dogma e ver mais uma citação dos padres orientais, que é trazida por Pio XII, né, nós vamos ver o que São João Damasceno fala. São João Damasceno ele diz o seguinte, que entre todos se distingue como pregoeiro dessa tradição. Minha imagem está bem na frente, né? Deixa eu só tirar aqui. Eu botei a minha imagem bem na frente. Deixa eu tirar minha cara feia daqui. Agora sim. Aí. Então, diz que convinha que aquela que no parto manteve ilibada a virgindade conservasse o corpo incorrupto mesmo depois da morte. Convinha que aquela que trouxe no seio o Criador encarnado habitasse entre os divinos tabernáculos. Convinha que morasse no tálamo celestial aquela que o Eterno Pai desposara. Convinha que aquela que viu seu filho na cruz com o coração transpassado por uma espada de dor que tinha sido imune no parto, contemplasse assentada à direita do Pai. Convinha que a Mãe de Deus possuísse o que era do Filho, e que fosse venerada por todas as criaturas como mãe e serva do mesmo. Mãe e serva do mesmo. Que beleza, cara. Assim, eu toda vez que eu leio algo da igreja, vejo a questão dos dogmas, todos esses ensinamentos que os padres da igreja vêm nos dizer, eu fico encantado. Né? E foi muito bom estudar sobre isso para passar para vocês. De verdade mesmo, foi muito legal. Então vale recordar para vocês que a festa da Dormição de Maria, ela é até hoje a festa mariana, por exemplo, mais solene do Oriente, dos cristãos do Oriente. Lá, por exemplo, o mês de agosto inteiro é dedicado a Nossa Senhora. Né? Para a liturgia bizantina, agosto é o último mês litúrgico. E esse mês reafirma Maria como ícone escatológico da igreja. Lembrando que a escatologia vem das últimas coisas. Né? Então, no Ocidente, que sempre foi muito mais pé no chão do que o Oriente,
né? A festa da dormição começou a ser celebrada em Roma, acho que ali por volta do ano 650, e a partir do ano 800 já foi festejada como Assunção, deixou de ser dormição para ser Assunção. Existe algo chamado Sacramentário Gregoriano, né? Que é ali de meados do século VII, né? E ele é o documento ocidental mais antigo que sustenta a fé da Igreja na Assunção de Maria, né? E esses textos indicam claramente a Assunção corporal de Maria. Existia um papa chamado Papa Adriano, que ele ampliou esse sacramentário e ele colocou uma oração muito bonita que diz assim: digna de veneração é para nós, ó Senhor, a festividade deste dia, que é o dia da Assunção, no qual a Mãe de Deus sofreu a morte temporal, mas não pôde ser humilhada pelos vínculos da morte, aquela que gerou teu Filho, nosso Senhor, encarnado por ela. Percebam como é belo. Comentem aqui. Eu quero ver todo mundo que está aqui. Tem 48 pessoas aqui. Eu quero ver todo mundo comentando um Salve Maria, porque isso aqui merece. Quero ver todo mundo comentando um Salve Maria. Não esqueçam de curtir a live e mandar nos grupos de vocês, que essa aula é muito boa. Certo? Então vejam como é belo. Percebam como é belo. Então a gente pensa aqui que o Ocidente, por exemplo, rejeitava a tradição dos livros apócrifos, em especial aquele que eu citei, né, para vocês, que dizia lá dos judeus que queriam pegar e recapturar o corpo de Maria para queimar, né? Esse apócrifo, inclusive, tem o nome de Trânsito de Maria, né? Então, foi a partir de Damasceno, esse que o Papa Pio XII citou na bula, e suas homilias sobre a Assunção, que o Ocidente passou, então, a aceitar essa doutrina, né? E alguns argumentos foram fundamentais para essa aceitação. E eu vou citar alguns para vocês. Por exemplo, primeiramente, para que Maria, né? Para Maria, por exemplo, não pode valer a sentença que infligiu a corrupção do corpo, aquela sentença do pecado original. A carne de Cristo, olha só, gente, pega essa viagem aqui. O Pablo só perguntou aqui por que o dogma é celebrado no dia 15 de agosto se ele foi proclamado dia 1º de novembro. Isso é a igreja oriental, tá, Pablo? Né? E tá falando da festa da festa litúrgica. Tá? E, enfim, mas a proclamação do dogma não significa em si, né, o dia que ele vai ser festejado. Porque dia 1º de novembro é dia de finados, dia 2 de novembro é dia de todos os santos, né? Então permaneceu o dia 15 de agosto, né, a questão da Assunção, porque era tradição do Oriente que passou depois para o Ocidente, tá? Porque o dogma, ele é apenas uma proclamação, a igreja define ele finalmente como verdade revelada. Mas ele mantém, por exemplo, a data. A da Imaculada Conceição foi uma coincidência, ou foi pensado pelo Papa Pio IX proclamar no dia 8. Né? No Oriente era dia 9 de dezembro. Depois passou no Ocidente a ser dia 8 de dezembro. Tá? Importante isso aqui. Não é que o dia da proclamação seja efetivamente o dia da festa. O dia da festa é o que vem da tradição litúrgica. Né? É dia 2 é finados e primeiro. Eu confundi, né? Dia 2 é finados e dia 1º é dia de todos os santos. Então, dia de todos os santos, né? Maria foi proclamada, quer dizer, foi proclamado o dogma, né? Enfim. Mas só para voltar. Então, olha só que beleza essa questão. O corpo de Jesus é a carne de Maria. E eu vou explicar isso para vocês mais aqui na frente, mais uma vez isso aí, tá? Mas só citando mais alguns argumentos aqui. Por exemplo, Maria não partilhava, por exemplo, daquilo que Eva havia herdado ou ganho ou perdido por sua desobediência. Né? Ou seja, Maria, diferentemente de Eva, não teve as dores do parto. Ela deu à luz a Jesus permanecendo virgem e sem dores. Então, Maria podia sofrer a morte
mas não podia ser presa pelos vínculos da morte. O que é ser presa pelos vínculos da morte? É não experimentar a corrupção da carne, não ser comida pelos vermes, não virar pó, entende? Porque ela foi preservada do pecado original. Então, se Jesus preservou Maria da perda da virgindade, né? Por que ele não teria preservado também da corrupção da carne? E olha só, isso é tão importante porque se nele a carne assumida de Maria subisse aos céus, a carne de Jesus, teria sido conveniente, então, honrar também a mãe com que uma graça tão grande o gerou. Porque lembrem daquilo que eu falei na primeira aula, que é o que eu queria falar antes ali, tá? Maria é a mãe da natureza humana de Jesus. Na verdade, desculpa, Maria é a mãe de Jesus. Jesus é gerado, então a natureza humana de Cristo é criada. E se é criada, quer dizer que precisa de algo humano. E tudo aquilo humano que Jesus tem, vem do DNA de Maria. O sangue que corria nas veias de Jesus era o sangue de Maria. A carne de Jesus era a carne de Maria, porque ele foi gerado no ventre de Maria. Sem sêmen, foi uma cópula virginal, foi? Quer dizer, não teve cópula, na verdade, né? Mas foi uma geração virginal. Pelo amor de Deus, não cortem essa questão da cópula, que eu confundi o termo, tá? Cópula não houve cópula, é totalmente sem sêmen. Né? Por uma geração, foi gerado do Espírito Santo no ventre de Maria, só que essa geração, para que Jesus fosse humano, ele assumiu plenamente a natureza humana. Ele tem uma alma humana e ele tem um corpo humano, e esse corpo humano é herdado de Maria. Então Jesus tem o DNA de Maria. Então o sangue que os evangélicos tanto falam, o precioso sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus é o sangue de Maria. E aí? Então, Maria, ela deve estar no céu não somente com a alma, mas também com seu corpo. Né? E isso posteriormente passou a ser defendido que quem negasse a crença de que Cristo operou a assunção corporal de Maria deveria pelo menos dizer por qual motivo não seria conveniente que Jesus fizesse isso. E eu pergunto para vocês, tá? Tentem ter uma mentalidade protestante agora. Agora, nesse momento, vocês são protestantes. E eu pergunto para vocês o seguinte, tá? Vocês vão dizer assim, eu não acredito na assunção de Maria. E eu vou te dizer assim, me dá um motivo conveniente para que Jesus não operasse esta graça em Maria. Um motivo conveniente. Se vocês fossem protestantes, o que vocês responderiam? Qual seria o motivo conveniente para isso? Eu não consigo enxergar nenhum motivo conveniente para isso. Ou seja, todos esses argumentos, que na tradição com T minúsculo, né? Dizem ser pseudo-agostinianos, porque é atribuído a Agostinho, mas ao que parece não é Santo Agostinho, mostram, né, que é plenamente possível defender a Assunção de Maria, por exemplo, sem recorrer a escritos apócrifos, mas só pelo meio da razão, porque todos esses argumentos eles são iluminados pela razão. Então essa crença, né, ela ganha tanta força ao longo da história que passou com recorrência a ser solicitado, né, aos papas vigentes, que fosse proclamado como verdade divinamente revelada, né, algo que aconteceu entre os anos de 1926 e 1946, certo? No ano de 1946, né, o Papa Pio XII, que eu amo tanto, né, ele se dirigiu, né, a todos os bispos católicos, né, aqui já entrando quase que na final da nossa parte dessa nossa aula, né, no ano de 1946, né, Pio XII ele se dirigiu a todos os bispos católicos do mundo inteiro, né, com uma pergunta oficial: vocês bispos, vocês são favoráveis a uma definição da assunção corporal da Virgem Maria como dogma de fé? Sabem quantos bispos foram consultados naquela época? 1.191 bispos foram consultados. E desses 1.191 bispos, 1.169 foram favoráveis, sem nenhum tipo de ressalva ao dogma. Apenas 22
expressar algum tipo de dúvida. A maior parte das faculdades de teologia se solidarizou com o bispado, com o episcopado, em favor da definição do dogma da Assunção de Maria. Então, o povo católico estava preparado por conta da celebração milenar da festa, porque antes era festa, não era solenidade, como é em 15 de agosto agora a solenidade, que é preceito, né? Então, o povo católico ele estava preparado para a celebração milenar dessa festa. Então, desde a dormição até a Assunção. Quando era a dormição, quando se tornou a Assunção, essa festa faz parte da tradição, com T minúsculo, no primeiro momento da igreja. Então, no dia 1º de novembro de 1950, né, na Basílica de São Pedro, diante de 36 cardeais, 555 patriarcas, bispos e arcebispos, e mais de 1 milhão de católicos na Praça de São Pedro. 1 milhão de católicos estavam na Praça de São Pedro. O Papa proclamou então, de maneira solene, o dogma da Imaculada Conceição. E foi um dia assim de muita festa para a Igreja Católica. E dessa vez, eu não vou ler para vocês como é que foi a proclamação. Graças a Deus agora a gente tem um vídeo. E eu vou mostrar o vídeo para vocês, né? Do momento em que, lendo ali a Bula Munificentíssimos Deus, Pio XII proclama solenemente o dogma da Imaculada Conceição. Percebam a beleza, a grandeza que é a Santa Igreja Católica. Declaramos et definimos Divinitus revelatum dogma est, Immaculatem Dei param semper Virginem, expleto terrestris vitae cursu, quiste corpore et anima ad celestem gloriam assumptam. Então tá aí o dogma da Imaculada Conceição. Da Assunção de Maria. Meu Deus, eu tô toda hora confundindo. Jesus amado. Né? Opa, agora tá entrando outro vídeo aqui. Deixa eu só tirar aqui da cena para não ficar essa coisa rodando. Aí, remover. Beleza. Tá? Eu errei várias vezes ali. Até o pessoal me corrigiu aqui. A Tícia já me corrigiu. Eu não sei porque eu tenho eu tô sempre falando, né? Imaculada Conceição ao invés de Assunção. É incrível. Acho que é porque eles são muito ligados, né? Então, algo que é importante da gente salientar aqui também é que não ficou. Se você parar, quem quiser depois eu mando lá nos grupos lá a bula. Se você ler, em nenhum momento fica claro ou definido se Maria morreu ou não morreu, né? Então, o que isso fez surgir uma nova disputa teológica dentro da igreja. Claro, não é uma disputa teológica assim a ponto das pessoas, nossa, herege. Não, é uma disputa teológica que visa uma boa construção. Mas existem dois grupos, né, que são os imortalistas e os mortalistas, porque, como eu falei, a definição solene do dogma não resolveu a questão se Maria morreu ou não, né? Antes da definição do dogma não se supunha, né, que Maria não tivesse morrido, né? A tradição com T minúsculo sempre afirmou que ela havia morrido e depois acabou sendo glorificada após a morte, sendo elevado em corpo e alma para o céu. No entanto, né, os imortalistas eles afirmam que a morte corpórea não era necessária para Maria,
Porque, segundo eles, mesmo que lá em Gênesis 3,19 nos mostre que a gente veio do pó e ao pó a gente vai retornar, na ordem da salvação, essa seria uma consequência do pecado original. E que Maria foi preservada do pecado original. Então, ela não precisava passar pela morte. Enquanto os mortalistas, né, eles defendem que a morte de Maria é uma perfeita imitação de Cristo, que morreu e ressuscitou. Então seria conveniente a morte de Maria e a sua consequente ressurreição. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, tá? Me respondam aí nos comentários. Vocês acreditam que Maria morreu ou que Maria não morreu e foi, tipo assim, dormiu e foi levada para o céu? Né? O que vocês acreditam? Né? Porque nisso aqui nós podemos ter uma discussão, uma construção, algo que seja saudável nesse sentido. Né? Eu tenho uma opinião de que Maria se uniu perfeitamente a Cristo em tudo. E acabou, sim, morrendo. Por isso que se fala o fim do curso da vida terrestre. Né? Mas assim, os imortalistas, olha só, os imortalistas, eles ainda respondem essa questão da conveniência da morte de Maria. Porque para eles, Maria já estava ligada à morte de Cristo, vendo o próprio Cristo morrer. Então, por isso não seria conveniente ela ser submetida à morte. Mas aqui eu vou explicar para vocês, né? Porque se essa é uma aula minha, eu tenho que dar o meu ponto de vista. Então, eu concordo muito com o que diz São João Paulo II, né? São João Paulo II, ele era um profundo devoto da Santíssima Virgem, né? O Papa, né, é santo, né? Ele diz que a partir do momento que Cristo morreu, seria difícil sustentar, por exemplo, o contrário para a mãe dele. E que nesse sentido tem mais razão os padres da igreja que não tiveram dúvidas sobre esse respeito, né? A respeito disso. Então Maria foi sim preservada da morte, mas enquanto castigo do pecado original. Mas não sendo Maria superior a Jesus, ao Filho, né, que assumiu a morte e também era imaculado. Ou seja, Jesus, no seu sacrifício, ele deu um novo significado à morte. Então é algo que, para mim, ao menos, toca profundamente, né? Então, algo que me comove também é o que alguns santos colocam como o motivo da morte de Maria. E nisso, São João Paulo II, ele cita São Francisco de Sales. Eu não estou com um livrinho aqui, né? Eu queria mostrar para vocês que são as 58 catequeses de São João Paulo II sobre Maria. Uma perfeição de livro, assim. E ele cita São Francisco de Sales, né, dizendo ou considerando que a morte de Maria aconteceu com efeito de ardor de amor. Ou seja, São Francisco de Sales fala de um morrer no amor por causa do amor. Ou seja, Maria morreu de amor por seu filho. Morreu de amor por seu filho. Então, concluindo sobre essa questão da morte da Santíssima Virgem, São João Paulo II, ele nos exorta que qualquer que tenha sido o fato orgânico ou biológico que, sob o aspecto físico, causou, por exemplo, o que ele chama, né, de... Ele não chama, nem quis usar o termo morte, né? Ele usa a cessação da vida do corpo. Ele pode dizer que a passagem desta vida a outra vida constituiu para Maria, digamos assim, uma maturação da graça na glória, né? Da qual forma que jamais, como nesse caso, a morte pôde ser concebida como uma dormida. Então, que foi efetivamente uma morte, mas uma morte de amor. Então essa é a minha opinião, baseada ali em São João Paulo II, tenho uma profunda devoção por ele também, né, a respeito disso. E só para finalizar agora o nosso curso, né, agora palavras finais do curso, né, eu vou retomar algo que eu falei na primeira aula, que é algo muito importante, né? Todos os dogmas marianos são profundamente cristocêntricos, porque eles visam dar ainda mais glória a Deus. Glorificam a Deus também na sua ação salvífica
que tem em Maria uma participação. E além disso, todos os dogmas marianos, se vocês perceberam, se vocês assistiram todas as aulas, eles se relacionam entre si. Eles se relacionam entre si. Então a Assunção aparece como a última consequência da Imaculada Conceição, por exemplo. Porque em Maria resplandece o projeto original de Deus para o homem. O plano de poder chegar, pelo dom da graça, à realização da glória. Então, como eu falei para vocês, a passagem de Gênesis, lá o 3,15, né? A inimizade entre a serpente e a mulher. Lucas 1,28, que é a saudação do anjo a Maria, eles são tratados como uma base bíblica tanto para a Imaculada Conceição quanto para a Ascensão de Maria. A Assunção de Maria, desculpa. Porque a oposição a Satanás assegura a superação da morte, que entra no mundo pela inveja do diabo, como diz Sabedoria 2,24. Então a maternidade divina, por exemplo, cria uma relação espiritual e corporal entre Maria e Cristo. Primeiro, pela preservação do pecado, para gerar o puríssimo, porque o puro não pode sair do impuro. E por isso Maria permaneceu sempre virgem, antes, durante e depois do parto. E então ela foi, por fim, elevada à glória. E é por isso que a gente pode se perguntar, assim como um dia se perguntou São Francisco de Sales. Para finalizar nossa aula. Quem é aquele? Não, melhor. Quem é aquele filho que, se pudesse, não chamaria a vida a própria mãe e não a levaria depois da morte consigo para o paraíso? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, né? E esse foi o nosso curso Catequese com Maria, certo? Se Maria não foi assunta, ela poderia aparecer a tantas pessoas como vem fazendo desde o início dos séculos. Ela não aparece em corpo, né, Pablo? Ela aparece em espírito, ela não aparece com um corpo glorioso. Ela é uma aparição, nenhuma das aparições relatam que as pessoas tocaram em Maria. Então ela aparece como um espírito, né? Então eu acredito que poderia, mesmo que ela não tivesse em corpo. Mas eu respeito muito esse pensamento. Porque há muitos relatos de aparições, por exemplo, de Santa Teresinha em campos de batalha. Né, se vocês pararem para ver, de que ajudava alguns soldados a vencer os alemães. Então, tem tudo isso. Né? Vamos então ao sorteio, galera. Vamos fazer o sorteio aqui. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do curso. Deu bastante trabalho, ao mesmo tempo bastante provação, e a gente conseguiu pelo menos aí chegar ao final, tá? Vamos aqui aos sorteios. Deixa eu só pegar aqui como é que eu vou fazer isso. Pega aqui, pegar a captura de tela. É que travou meu computador agora. Que legal. Foi. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Acho que a primeira coisa, acho que tá aqui. Legal, o computador tá travando agora. Vocês vão ver ao vivo o computador do Alan travando. E aí vocês vão entender. Ó, o canal do Rock tá dizendo, por gentileza, deixa aí pra eu assistir depois. É só comprar R$15, meu irmão. Travou tudo aqui. Jesus amado. Deixa eu... Jesus. Nem o mouse tá mexendo. Que legal. Vamos ver se agora vai. Ai, Deus, me dota de paciência.
aqui. Vamos lá. Primeiro sorteio vai ser de quem comentou lá no Instagram, tá? Só me digam aí se vocês estão vendo. Travou tudo aqui, Jesus amado. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver se agora vai. Tá tudo travado. Ai, Jesus, que legal. Estamos vendo só vocês e eu aqui falando sozinho. Vamos lá. Ai, Jesus. Ei, travou tudo. Acho que agora vai. Vou colocar aqui, tá, na tela para vocês verem o sorteio e vamos ver quem é que vai ser o sorteado. Vamos lá. Tá saindo o resultado. Vai. Pera aí. Deu problema aqui. Que legal. O que é isso aqui? O sorteado foi um coração. Como assim, meu Jesus amado? O sorteado foi um coração, cara. Meu Deus! Aqui, vamos de novo. Vamos lá. O vencedor foi o Joãozinho 18. E depois alguém, eu vou tirar, depois eu vou deixar a tela aqui e depois eu digo que ele foi o vencedor lá. O Joãozinho 18 foi o vencedor do do sorteio de quem comentou na publicação. Agora são 3 sorteios que eu vou fazer, tá? 3 sorteios. O primeiro, todos eles para quem adquiriu, tá? Para quem adquiriu a gravação, ok? Deixa eu só pegar aqui os nomes e jogar lá. Meu Jesus, o computador resolveu não ajudar. Muito obrigado. Isso era tão previsível que acontecesse. Não sei nem por que eu tô ficando aqui incomodado com isso. Vamos lá. Agora o sorteio vai ser para quem adquiriu as gravações, tá? E o primeiro sorteio, enquanto o computador vai processando aí, eu vou ali pegar.
O primeiro sorteio é... Oi, Jesus. Uma vaga, né, no curso Veritas. E esse livro aqui que eu vou escrever uma dedicatória depois aí pro... Dedicatória não, que não foi eu que escrevi o livro, né? Mas uma mensagenzinha e vou enviar por correio, que é o Glórias de Maria, né? A uma das pessoas que comprou o curso, tá? E comprou a gravação. Então eu vou aqui salvar todos os nomes das pessoas que compraram. Eu vou ter que tirar o meu dali, porque eu não sei porque que vai o meu nome se eu não comprei o meu curso. Enfim. Oh, Jesus amado. Vamos lá, a paciência. Vamos lá. Tá, aqui vai ser um e depois eu vou sortear 2 nomes, tá? Que vão ser os que vão ganhar a bolsa de estudos. Ah, vocês não estão vendo ainda, né? Aqui, tá? Eu tenho o nome aqui numa lista com os e-mails e tudo mais, então eu vou... Aqui primeiro eu vou sortear. Esse vai ser só um sorteio, tá? Que vai ser sorteado a vaga, tá? Vai ser a vaga e o livro. Tá? Deixa eu só tirar meu nome daqui, porque eu conheço tanto o Alan que é capaz de sortear aqui o Alan. Já foi sorteado um coração, quem não vai sortear agora o Alan? Imagina só. O vencedor foi o PPA Ferro. Deixa eu só ver por que tá com... Não tem o nome do homem aí. Bom, eu vou mandar um e-mail para ele. Tá, deixa eu só salvar aqui que esse aqui foi o vencedor. Que ganhou. Não tem o nome da criatura, que legal. E o e-mail dele tá estranho. Agora eu vou sortear 2 vagas, tá? Entre essas pessoas que estão aqui. 2 vagas para serem meus alunos no curso Veritas também, tá? E os sorteados são o Bernardo Chalita e a Gabriela de Oliveira Barbosa. Tá? Então, esses são os vencedores. Tá aí o Bernardo Chalita Martins e a Gabriela de Oliveira Barbosa, que ganharam a 2 vagas no curso Veritas. Quem quiser saber mais sobre o curso Veritas, pode adquirir o curso. Certo? Vamos voltar aqui. Bom, galera, obrigado por vocês ficarem aqui comigo. Parabéns a quem ganhou. Tá? Depois eu vou entrar em contato com os vencedores. E voltamos a mais. Voltamos depois aí. Quem sabe a gente faz um outro curso online ou não. A probabilidade é que eu não vá fazer mais cursos gratuitos no YouTube. Mas, quem sabe, a gente volte a fazer vídeos no YouTube, que pode ajudar bastante, tá? Abraço a todos. Tchau.